os ministros, que é um absurdo, toda hora tem um impeachment de um ministro, uma coisa assim, é ou não é? É. E aí, quando eu vou conversando com as pessoas sobre por que elas têm resistência em relação ao Supremo, por que elas, enfim, não gostam dos ministros, o que elas pensam, sempre vem aquele discurso, e aí você vai ver que está associado ao posicionamento político, de que o ministro é escolhido pelo presidente. Então, o ministro vai fazer o quê quando ele estiver no STF? Ser advogado do presidente. Atuar em favor do presidente ou do grupo daquele presidente que indicou. E aí, tem algumas questões. Primeiro, o presidente indica, ele é o poder executivo. Mas esse nome que foi indicado pelo presidente, ele vai ser sabatinado pelo Senado Federal. Uhum. Então, o poder legislativo está aí. A divisão dos poderes, o equilíbrio entre eles está aí. Ah, Gabriela, mas o Senado só tem gente horrível. Bom, é a população que elege o Senado. Então, você precisa saber aí como que são eleitos os senadores, quanto tempo dura o mandato. Isso está no Política para Todos. Depois, se eu acho que os senadores não estão fazendo a sabatina do jeito que eu gostaria que fizessem, então quando que vai acontecer a sabatina? Como tem sido? Porque, de novo, o político que quer ser eleito, presidente da República, prefeito, vereador ou senador, ele quer que as pessoas votem nele. Senão, ele não consegue ser eleito. Né? Fato. Então, se você falar, não gostei de como você fez a sabatina, não vou votar. O que ele vai pensar? Poxa vida, preciso me estruturar melhor para alcançar esse eleitorado. Então, a gente precisa se qualificar para poder cobrar. E essa impressão de que os ministros advogam para quem os indicou, para o grupo que os indicou, é também uma impressão. Vou pensar alguns exemplos aqui. O ministro Luiz Roberto Barroso foi indicado pela presidente Dilma. Na época do ápice da Lava Jato, ele votou a favor da execução da pena após decisão de segunda instância, que era uma decisão que prejudicava o Lula. Uhum. E a E presidente? aí? Foi indicado pela Dilma. O ministro Zanin foi advogado do Lula, indicado pelo Lula. Logo depois teve o julgamento sobre descriminalização da maconha para uso pessoal. Ele votou? Contra. O ministro Cássio Nunes, tá? Que foi atacadíssimo pelo bolsonarismo, porque decidiu a favor do Lula no acesso às mensagens da Operação Spoofing. Aí criaram uma história de que ele tinha decidido... como que era? A favor... decidido pela suspeição do Moro, que é mentira, mas foi super atacado. Mas, recentemente, eu falei de um caso, que é um caso interessante, porque envolve uma empresa gigantesca, estrangeira, do ramo de papel e celulose, e tem uma questão que é essa empresa estrangeira tendo controle de 400 mil hectares de terras brasileiras. Então, uma questão de soberania super interessante. E o ministro Cássio Nunes, enfim, tentando explicar mais ou menos, mas para falar de independência de poder econômico e político. Essa empresa tem um processo no TRF4, recebe uma decisão que considera ruim. Fala, vou provocar o Supremo. Faz 2 reclamações, que são recursos, são um instrumento, e vai para o Supremo. Essas reclamações vão para o ministro Fachin. Ok. Alguns dias depois, o ministro Fachin fala, putz, não posso julgar. Se declarou suspeito. Estou usando o termo técnico e tentando traduzir. Uhum. E aí isso foi para o ministro Cássio Nunes. O que a empresa fez? Essa estrangeira, gigante, tá? Enorme. Desistiu das ações. Por quê? Porque achou que a decisão não seria tão boa, está querendo manipular a jurisdição. O ministro Cássio Nunes, de forma absolutamente independente do poder econômico, diz, não pode manipular a jurisdição, vou julgar. O que é isso? Fala em má fé. E essa empresa, ele foi indicado pelo Bolsonaro. O Eduardo Bolsonaro tem foto com o CEO dessa empresa, com cheque, falando de investimento no Brasil. Ou seja, ele está decidindo de forma independente. Então, essa impressão que as pessoas têm de que o ministro, porque foi indicado pelo presidente, vai ser advogado do presidente ou do grupo político, é uma impressão. Tá? E aí eu não estou falando nem do mérito dessas decisões. Estou apenas dizendo que o esperado, se fosse verdade que eles são advogados do grupo que os indicou, seriam outras decisões. E o cidadão hoje, você acha que tem condições de acessar a máquina burocrática para poder ter uma informação clara a respeito dessa dinâmica política? Você não precisa acessar a máquina burocrática.
Você precisa só saber procurar na internet. Mas você precisa saber onde procurar. Entendi. Entendeu? E Dá uma aulinha pra e gente saber aqui. quando não procurar também, pra você não ficar maluco Como na é que a cabeça. Gabriela se Vou informa? te dar uma aulinha, Tá. tá? Se a coisa confirma muito o que você acredita, suspeite. Se a manchete mexe muito com as suas emoções, suspeite. É claro que os veículos tradicionais de mídia também estão se entregando a essa Tem lógica. interesses, né? Porque você precisa garantir o clique para ter a recompensa financeira, blá, blá, blá. Mas você precisa suspeitar daquilo que confirma o que você acha sobre o mundo, porque a gente opera sob viés de confirmação. A gente quer achar que a gente está certo, a gente se sente bem. Pô, nossa, olha aí, sabia. Então, tem que buscar outras fontes. Por exemplo, o site do próprio Supremo Tribunal Federal. Com o tempo, você pode se qualificar para ler a ementa de um julgado. Não é difícil. Na primeira vez pode ser, mas depois vai ficando mais fácil. E como você sabe o que decidiu fulano no caso X? Entra no caso X e leia a decisão do fulano. Ctrl F. Não, Ctrl F. Ctrl F é o quê? É achar? Contra o Find, Não vai, você não vai localizar, achar a decisão no documento. Tem uma Você precisa palavra saber esse difícil ali. caminho. Mas isso são coisas... Eu algumas vezes já falei no meu perfil como achar. Você tem veículos jurídicos especializados que traduzem. Você pode seguir influenciadores que você gosta, que você acha que tem credibilidade. Sempre digo, inclusive comigo, teste esses influenciadores. Tem que testar. Entendeu? Você confia no que eu falo. Mas de vez em quando, dá uma checadinha. Entende? Como advogada, e essa história de toda que você fez, você acredita que a gente tem hoje um ambiente de segurança jurídica? Acho que a gente nunca teve um ambiente de completa segurança jurídica. Eu só acho interessante que as pessoas se preocupem com a segurança jurídica só quando o seu grupo aparece em risco. A gente precisa se preocupar com a segurança jurídica sempre. Então, quando a gente teve, num passado recente, um grupo de pessoas com interesses legítimos de combate à corrupção, mas manipulando as regras do processo penal, aparentemente a gente não estava preocupado com segurança jurídica. Aí esse mesmo grupo que não parecia preocupado com a segurança jurídica nessa época, agora está preocupado com segurança jurídica. O que me pega sempre é a hipocrisia. Entendeu? Dos dois Então, assim, lados. eu sou uma pessoa que me preocupei com a manipulação das regras do processo penal. Eu sou uma pessoa que me preocupa com a mistura das funções entre juiz e acusador. Eu sou uma pessoa que se preocupa com as questões do desenvolvimento da prática da justiça sempre. Não é se beneficia X ou Y. Eu acho que as regras têm que ser respeitadas. E que se a gente não gosta das regras tal como elas estão postas, a gente precisa usar os mecanismos oficiais disponíveis para mudar as regras. Sim. O que não dá é para a gente tentar se impor pela força. Eu não gosto dessa regra, então... Não. Tá aí, não tá? Então, pela via democrática, mas não dá, porque os interesses... Então, a gente vai ter que fazer discurso, divulgar candidatura, se candidatar, enfim. Militar. É o meio que a gente tem. Porque senão é assim, venho aqui, né? Aí vocês falam, olha, a gente faz o podcast mais ou menos assim. Ela fala, não quero. Vou fazer de um jeito... Que isso? Muito louco, né? Eu percebi isso na última eleição. A galera, mais de 10, 5 partidos apoiando determinado candidato. Esses candidatos mainstream, a maioria dos prefeitos reelegeram. E o pessoal de oposição, ou mesmo quem queria atacar esses prefeitos, cara, mas de onde vem esse dinheiro do fundo eleitoral? Alguma forma de recompensa ou de repasse vai ter que fechar essa conta, etc.